Olá, queridos amigos sintonizados na STV Interativa. Estamos nesse momento trazendo o boletim que envolve esse ataque russo à Ucrânia, trazendo as últimas informações e atendendo também a pedidos. Nós vamos explicar em detalhes as consequências de uma guerra como essa que está sendo iniciada. Poderemos ter uma terceira guerra mundial e, evidentemente, trazer consequências irreparáveis à humanidade. Antes de falar sobre Rússia e Ucrânia, eu tenho um vídeo explicando em detalhes quais as armas que serão utilizadas e eu vou usar como referência as duas cidades que foram atacadas na Segunda Guerra Mundial pelos americanos, Hiroshima e Nagasaki. Essas duas cidades, eles sofreram muitas consequências que até hoje reflete na população dessas duas respectivas cidades lá no Japão. Hiroshima e Nagasaki, uma bomba atômica que causou muitos males à humanidade. E você vai entender o porquê e como essa guerra está se desenrolando na Ucrânia e aonde ela pode chegar. Mas antes, vamos entender a bomba atômica e quais são as sequelas que ela pode causar à humanidade. Assista ao vídeo, entenda e eu volto daqui a pouco para comentar. Uma boa maneira de entender os efeitos da bomba de Hiroshima é vir aqui no local da explosão chamado de hipocentro e imaginar o que aconteceu. Agora são 8h15 da manhã. É nesse momento que o avião Enola Gay dispara uma bomba Little Boy que pesa mais de 4 toneladas. É claro que Little Boy não é uma bomba comum. Ela carrega mais de 60 quilos de urânio. Mas para que serve o urânio numa bomba atômica? Após uma detonação de uma bomba, o núcleo de átomo de urânio é quebrado por um nêutron, um processo que é chamado de fissão nuclear. Isso cria uma reação em cadeia em todo o urânio, deixando a temperatura da bomba milhões de graus mais quente que a superfície do Sol. Quando o Little Boy literalmente explode, a cerca de 600 metros de altura e com a força de 300 mil toneladas de dinamite, Hiroshima é iluminada por um enorme clarão. Um instante depois, as mais de 300 mil pessoas da cidade ouvem um estrondo ensurdecedor. A explosão cria uma gigantesca bola de fogo com 30 metros de diâmetro. Ela queima mais de 270 mil graus. O calor é tão intenso que muitos relógios se fundem com o visor, registrando o momento exato da detonação. 8h16, a explosão lança mais de 200 isótopos radioativos na atmosfera e o Sol é bombardeado por radiação de nêutrons e raios gama. Hiroshima fica instantaneamente contaminada pela radiação. A energia térmica liberada devasta 1 quilômetro. Prédios e estátuas de metal derretem. Edifícios de casas de madeira pegam fogo. Alguns órgãos internos de humanos e animais mais próximos da explosão evaporam instantaneamente. Muitas pessoas são completamente vaporizadas. Tudo que resta delas são duas sombras nucleares que surgem quando um corpo bloqueia a radiação térmica extrema. As sombras são as únicas testemunhas de instantes de vida das vítimas dessa explosão. Para piorar essa situação, uma onda de infravermelha varre toda a cidade, queimando a pele de pessoas mais distantes do hipocentro. Tudo isso que você acabaram de ver acontece apenas 1 segundo após a detonação da bomba. A onda de choque liberada pela explosão se alastra de 1.200 km por hora. Em poucos segundos, os sobreviventes veem mais de 70 mil edifícios desaparecerem instantaneamente. Uma nuvem negra causada pela explosão, pelos incêndios e pela destruição dos prédios transforma o dia em noite. A bola de fogo no céu atinge 265 metros de diâmetro, fazendo a temperatura do solo abaixo dela subir para quase 4.000 graus. Alguém que observa essa bola de fogo a 9 km de distância veria uma luminosidade de 10 vezes mais forte que o Sol. O cogumelo atômico começa a se formar, sugando o ar superaquecido da cidade, com isso fazendo qualquer material inflamado pegar fogo. Muitos incêndios se transformam em tempestades de fogo que se espalha por toda a Hiroshima.
Em menos de um minuto, mais de 70 mil pessoas estão mortas. Os resíduos radioativos na atmosfera começam a cair em forma de poeira. A chuva das cinzas nucleares faz milhares de sobreviventes desenvolverem doenças ligadas à radiação, especialmente câncer, o que custará a vida de pelo menos outras 90 mil pessoas ao longo dos anos. 10 minutos após a explosão, o cogumelo atômico tem 18 quilômetros de altura. Abaixo dele, Hiroshima já é uma cidade fantasma. E o pesadelo está apenas começando para os japoneses. 3 dias depois, não tão distante dali, a cidade de Nagasaki, outra bomba atômica chamada de Fat Man, é jogada no Japão. Ela ainda mais poderosa em uma capacidade de explosão equivalente a 21 toneladas de dinamite. A explosão foi devastadora. Acredita-se que o número de vítimas em Nagasaki chegou a 80 mil pessoas, mas poderia ter sido ainda pior. Diferentemente de Hiroshima, que é uma cidade relativamente plana, Nagasaki fica numa região montanhosa. Quando a onda de choque bateu nessas colinas, sua força e calor foram direcionadas para cima, longe da cidade. Isso dissipou grande parte da energia destrutiva, salvando milhares de vidas. Estamos de volta, como vocês viram no vídeo. Hiroshima e Nagasaki sofreram, lamentavelmente, um ataque mortal. Naquela ocasião, a maioria das pessoas que morreram não tinha absolutamente nada a ver com a guerra. Infelizmente, as pessoas que mais morrem são as que não têm envolvimento direto, não estão brigando por absolutamente nada. O Japão era um aliado dos alemães naquela ocasião e os Estados Unidos entrou depois na guerra. E depois a própria Rússia, que naquela ocasião também estava neutra, depois fez parte do bloco e acabou com os alemães ali na Polônia, naquele massacre que aconteceu. Subestimaram demais o poderio russo, e os russos foram letais e acabaram com os alemães. E todo aquele poderio bélico, todo aquele material que estava disponível para atacar os alemães, evidentemente foram recrutados, foram tomados pelos russos. E um dos motivos pelos quais eles têm um poder bélico muito forte é em função disso. Assim como os americanos também possuíram muitos materiais, muitas armas naquela ocasião, assim que eles entraram na guerra. Os dois principais países têm o maior poder bélico, sem dúvida nenhuma. Quase uma semana depois de iniciar a invasão na Ucrânia, a Rússia declarou nesta quarta-feira que suas tropas tomarão a cidade de Kherson, no sul. Autoridades ucranianas negam a captura, que representaria a queda da maior cidade até o momento. Só para vocês terem uma ideia, 24 horas depois, militares russos também avançaram para Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Depois eu vou comentar também a reação da OTAN, os 30 países aí aliados, quais são as consequências, enfim, eles estão numa segunda rodada de negociações agora, mas por enquanto absolutamente nada foi decidido. A guerra continua e os tanques avançando. Os bombardeios continuam intensos em Kiev, Kharkov, Chernihiv e Mariupol. No mapa acima, nas últimas horas, segundo a inteligência britânica, a Rússia disse à Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, que seus militares assumiram o controle ao redor da usina Zaporizhzhia, a maior instalação de energia nuclear da Europa. As autoridades ucranianas, no entanto, afirmam que mantêm o controle da usina e que tem 6 reatores que ficam ao lado de Dnipro. Por enquanto, nós sabemos que todas as usinas nucleares, uma vez atacadas, podem exalar, evidentemente, aí, aquela fumaça química que pode tomar conta de muitas cidades e, como disse no vídeo lá de Hiroshima e Nagasaki, podem trazer sequelas irreparáveis, são mortais, principalmente trazendo câncer e outras doenças atreladas. Kharkiv é uma cidade também importante lá da Rússia, ela vem sofrendo bombardeios há 2 dias. No centro da cidade, o prédio da polícia foi atingido e acabou engolido pelas chamas. O teto desabou e janelas de prédios próximos foram destruídos. A Universidade de Kharkiv também teve prédios atingidos. No sudeste, a fábrica de tanques também foi atacada. Ou seja, uma guerra realmente que está só no começo. E pelo que os aliados já disseram, nós teremos consequências e essa guerra está muito longe de terminar. Se eles não chegarem a um acordo nesse momento, eles estão reunidos,
pode chegar a uma consequência ainda maior. Estima-se que pelo menos 9 países tenham esse tipo de armamento de destruição em massa. Vamos lá: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Coreia do Norte é um país que eles realizam constantes testes militares no mar. Os Estados Unidos, quando Donald Trump era o presidente, né, deu várias intimações à Coreia do Norte, mas eles não ligaram muito não. Mas, enfim, acabaram até tendo um encontro naquela ocasião entre Trump e o presidente. E até então a gente não tem essa informação conclusiva, mas ao que tudo indica, a Coreia do Norte sim é um país que tem essa arma de destruição em massa que pode provocar uma morte assim sem precedentes, né? Mortes sem precedentes, independentes locais, né? Em vários países. Todos nós sabemos que está bem dividido. A Rússia, por exemplo, é aliada da China, né? Todos nós sabemos que Israel é aliado dos Estados Unidos. A Coreia do Norte com certeza irá também com a Rússia, né? A China, como eu já disse, os Estados Unidos tem o Reino Unido, a Índia é um país que está muito próximo lá do Oriente também. A gente não sabe qual será o posicionamento dos indianos, né? O Paquistão, como todos nós sabemos, também tem as suas questões religiosas envolvidas. Os países lá do Oriente ainda é um mistério. Nós não sabemos com quem eles vão se aliar. Então fica esse ponto de interrogação. Mas a verdade é que os países que têm a bomba atômica, uma vez lançada nos países que fazem parte, que compõem ali a OTAN, sofrerão ataques, evidentemente, e isso aí vai causar muitas mortes no mundo. É o que nós não queremos. Aqui eu estou fazendo uma análise do que pode vir a acontecer se essa guerra na Ucrânia continuar e se eles não chegarem a um acordo. Com certeza eles já estão fazendo testes nucleares, já estão testando os seus armamentos. Será uma guerra tecnológica bem diferente das outras guerras, será uma guerra que nós teremos provavelmente uma guerra cibernética acontecendo, hackers invadindo, tentando invadir, né, os outros países e vice-versa. É uma guerra bem diferente daquela que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. É uma guerra muito mais letal, né, e profeticamente falando, do ponto de vista espiritual, isso estava previsto para acontecer. Quem é cristão e acredita na Bíblia sabe do que eu estou falando, e a gente também respeita a opinião de quem não acredita. Mas a verdade é que uma terceira guerra mundial pode trazer consequências seríssimas ao planeta que já está completamente devastado pelo ser humano, né? O meio ambiente já está sendo atacado há milhares e milhares de anos, e a consequência dessas bombas trará ainda mais sequelas ao meio ambiente, ao mar, à natureza, e quem vai pagar a conta somos nós, seres humanos. Nós é que vamos sofrer as consequências de armas químicas que vão trazer consequências muito graves a toda a humanidade. Eu não quero me alongar muito nesse vídeo, era um vídeo explicativo, trazendo as últimas informações do que está acontecendo lá na Ucrânia. Infelizmente, muitas cidades já foram atacadas e a tendência é continuar atacando outras cidades, até que provavelmente nós teremos uma intervenção aí por parte dos americanos, que já enviaram armas, o Reino Unido também, a França, eles estão muito alinhados e provavelmente esses países vão encabeçar aí ajuda do ponto de vista bélico à Ucrânia. Muitos países, não sei se vão se posicionar, se vão ficar a favor ou contra. A verdade é que o Brasil, por enquanto, o presidente já disse que vai ficar na neutralidade, né, não vai se envolver nessa guerra. O Brasil não faz parte de nenhuma dessas composições aí de aliados. O Brasil não está junto, a Argentina também não, enfim. A América do Sul como um todo, exceção a Venezuela, que é simpática lá à Rússia, a gente sabe os motivos pelos quais eles são simpáticos, tem o mesmo sistema, o mesmo regime administrativo, né, nos seus respectivos países. É uma ditadura, um totalitarismo absurdo. A gente sabe que esses países realmente eles não medem consequências, e esses países, mesmo não tendo um poder bélico como o da Rússia, o apoio moral ali vai ser importante. Eles vão enviar aliados também, soldados para guerrear. Enfim, tudo indefinido, tudo pode acontecer. Temos que ficar bem atentos, nós brasileiros, porque temos brasileiros em várias partes do mundo. Se tem um povo que gosta de migrar, é o povo brasileiro. Tem brasileiro na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente. Tem brasileiro em todas as partes do mundo, e é óbvio
que as famílias que estão aqui no Brasil vão ficar muito preocupadas se uma terceira guerra acontecer nos próximos meses ou nos próximos dias ou na próxima semana. Não sabemos. Por enquanto ainda é um ponto de interrogação. A verdade é que a humanidade está muito preocupada. A gente está vendo uma alteração gigante aí na Bolsa de Valores. As consequências são inevitáveis, a alta do dólar, do petróleo. A Ucrânia já sofre com desabastecimento e outros países também vão sofrer as consequências, lamentavelmente, se entrarem nessa guerra, porque, evidentemente, as pessoas que não tiveram noção de que é uma guerra, a maioria realmente nessa geração não sabe, vão sofrer muito. Não, nós temos muitas agendas, muitas reuniões, muitas pautas no esporte, na economia, em vários, Copa do Mundo aí marcada para o final do ano. Enfim, nós temos várias pautas de vários países, mas que com a guerra, tudo isso aí cai por terra, acaba. Todas as agendas são canceladas, inclusive torneios estão acontecendo nos mais diversos países, principalmente aqueles que estão envolvidos. Imagina a Europa, que tem uma liga muito forte, vai sofrer as consequências também, não tenha dúvida nenhuma, ali a Champions League. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe, comente, faça chegar o maior número de pessoas possível. É um vídeo extremamente esclarecido, importante, para que a gente conheça um pouquinho das consequências de uma guerra que pode trazer muitas tragédias e, evidentemente, a gente prioriza sempre a vida, sempre o ser humano. Então, compartilhe, curte, se inscreva no canal. Tamo junto nessa caminhada. Voltaremos a qualquer momento para trazer qualquer outra informação relevante para que você tenha conhecimento. Aqui o canal, ele presta serviços, leva informação com responsabilidade e, é claro, sempre trazendo um jornalismo independente, obviamente também focado no bem comum. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Compartilhe o vídeo. Fique com Deus. Um forte abraço. E, mais uma vez eu gosto sempre de frisar, Jesus Cristo está voltando. Se prepare. A hora é agora. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima.